O presidente Lula acabou de tocar num assunto que a diplomacia brasileira evitava há algumas décadas: armas nucleares. Ele questionou, o Tratado de Não Proliferação de Bombas Nucleares e falou também em aumentar os gastos com defesa para garantir o respeito internacional do nosso país. Isso não é uma frase qualquer, pessoal. É um tema que estava praticamente enterrado na política externa, brasileira, também na política interna, Então eu vou te mostrar aqui basicamente por que isso foi dito, na minha opinião, e o histórico também por trás disso, e também os dois lados, desse debate aqui, porque, claro, não é uma questão com respostas fáceis, pessoal. Então, antes de começarmos, eu vou pedir a todos que se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino aqui para receber todas as notificações do canal. Eu me chamo Léo Davis e vocês estão no Esfera Militar. O presidente questionou a eficácia desse tratado, de não proliferação de bombas nucleares, argumentando que o Brasil abriu mão desse direito enquanto os Estados Unidos, Rússia e China continuaram expandindo, seus arsenais, e outros países, como Índia, Paquistão e Coreia do Norte, nesse meio tempo se armaram também, Embora, claro, não tenha afirmado diretamente aí que o Brasil vai produzir essas armas, a fala meio que enfatizou aí a urgência de uma capacidade real de dissuasão militar para proteger o nosso território e também a população, pessoal? Mas repara na forma com que isso foi dito. Não é uma declaração aí de que o Brasil vai construir uma arma nuclear, pessoal, amanhã. Não foi isso. É uma provocação, sobre desigualdade de sistemas internacionais. O argumento, claro, é que um grupo pequeno de países mantém o monopólio da força nuclear, enquanto cobra dos outros, que abram mão dela. Isso a gente vê há muitos anos, não é de hoje, mas, claro, a gente só veio sentir mais isso agora. Isso é um debate antigo nas relações entre nações, que eu falei. Mas ouvir isso da boca aí do presidente do Brasil, do tamanho que a gente é para ouvir isso, muda um pouco o peso da frase para nós que estamos aqui, O debate sobre a bomba atômica aqui no Brasil não é novo, E durante o regime militar, nas décadas de 70 e 80, o nosso país meio que se recusou a assinar o Tratado aí de Não Proliferação, por considerar que é discriminatório, vamos dizer assim, já que ele congelava o poder nuclear nas mãos de alguns países que já tinham a tecnologia, Então o Brasil acabou só ratificando, esse tratado, entrando, nesse tratado em 1998, no governo aí de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive nessa mesma época a gente também meio que acabou com o nosso programa nuclear, Ou seja, pessoal, o Brasil já pensou desta mesma forma antes, décadas atrás, E depois mudou de posição. Isso mostra, claro, que essa não é uma disputa ideológica de um governo específico, então por isso que eu acho que não tem nada a ver com esquerda e direita. É uma tensão que atravessa décadas e diferentes e também diferentes presidentes, e tudo mais. Então, entre a defesa e a soberania, existe um compromisso aqui de paz internacional, que o Brasil meio que prega, mas que talvez não esteja mais se habituando ao mundo de hoje, O continente sul-americano também é protegido pelo Tratado, de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares em toda a América Latina, e pela ABACC, que é a Agência Brasileira Argentina, de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, que foi criada em 1990 para meio que encerrar a corrida nuclear pacífica entre o Brasil e a Argentina, Isso é importante porque mostra que o Brasil não estaria só rompendo meio que um pacto global, estaria também rompendo aí um pacto regional construído com o próprio vizinho, a Argentina, depois de anos, de desconfiança mútua entre nossos dois países aqui. Então, reabrir esse debate não afeta só a relação do Brasil com grandes potências, Estados Unidos, China, Rússia, Afeta também diretamente a confiança dentro da própria América do Sul aqui. Tecnicamente, pessoal, o Brasil é um dos raros países do mundo com um controle tecnológico completo do atômico, do urânio, basicamente. Então, o nosso país tem algumas das maiores reservas de urânio do planeta, com destaque aí, na de Caetité, na Bahia, e também em Santa Quitéria, no Ceará. E domina, a tecnologia de enriquecimento, por ultracentrífugas magnéticas em Resende, no Rio de Janeiro. Mas aqui eu acho que tem uma diferença técnica essencial. Hoje, toda a estrutura que atende propósitos civis, e o desenvolvimento aí de reatores, submarinos do ProSub e tudo mais, que exigem um enriquecimento de urânio, é de baixo teor. Então, para fins militares, o nível de enriquecimento necessário é bem superior, a gente sabe disso, pessoal. Então, ter a base tecnológica não significa estar a um passo de uma arma pronta, vamos dizer assim, está bem longe ainda, e significa também
que a gente tem a capacidade de decidir seguir por esse caminho, né? Isso é verdade, a gente tem essa capacidade de decidir. Se um dia, né, a gente escolher isso. É justamente por causa dessa capacidade, né, que estrategistas debatem os prós e os contras dessa chamada capacidade nuclear latente para o Brasil. Bem, do lado positivo, vamos dizer assim, né, o argumento é o seguinte, né, ter esse tipo de dissuasão garantiria sim a proteção incontestável, né, sobre os nossos recursos estratégicos do país, né, como reservas de água doce, né, petróleo, pré-sal, né, terras raras, também contra qualquer cobiça, né, vamos dizer assim, estrangeira, contra qualquer olhar de estrangeiro, né? E também traria mais peso nas grandes decisões globais. Né? Então, numa lógica parecida com o que sustenta o regime norte-coreano até hoje, por exemplo, né? Não que ele seja um exemplo de muita coisa, não é isso que eu estou falando, tá, pessoal? E também consolidaria o Brasil como uma potência mais latente, né, vamos dizer assim, ou seja, um país meio que com conhecimento para fazer uma bomba, mesmo sem tê-la construída, né? Como se fosse um aviso, né? Isso pode ser uma coisa interessante também. Do lado contrário, o principal risco, pessoal, é o isolamento econômico. Romper tratados internacionais, ainda mais desse nível aí, né? Poderia gerar sanções severas de grandes potências, afetando o comércio exterior brasileiro de forma mais profunda, né? Do que a gente já viu até hoje em dia. Então, para mim, né, na minha opinião, é um debate de duas pontas, em que nenhuma das duas é simples, né? A verdade é essa. Nenhuma das duas pontas é simples. De um lado, a ideia de que só a força nuclear garante o respeito, né, verdadeiro ali, num mundo onde as potências meio que já têm a bomba, não querem abrir mão dela de jeito nenhum mais, né? E do outro lado, né, é o risco real do isolamento numa corrida armamentista na própria vizinhança que pode acontecer aqui no Brasil. Então, é uma barreira constitucional que não se resolve da noite para o dia. Eu sei muito bem disso. E é um tipo de decisão que carrega também consequências, né, para gerações, pessoal. Não é só um mandato, não é só um presidente que está falando isso. Tudo pode correr por gerações no quesito nuclear, então tem que ter muito cuidado. O debate sobre o papel do Brasil dentro do Tratado de Não Proliferação, mesmo sem uma decisão concreta até agora, já reacendeu discussões, né, antigas dentro da diplomacia e também das Forças Armadas Brasileiras. E a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui hoje no canal: você acha que o Brasil deveria realmente reconsiderar a posição dele aí no Tratado de Proliferação de Bombas Nucleares? Ou isso traria mais risco, né, vamos dizer assim, do que benefício para o Brasil? Então deixem suas opiniões aqui nos comentários. Lembrando, pessoal, eu sou totalmente aqui no canal apartidário, não estou do lado de esquerda nem direita, né, apenas uma opinião formada sobre a questão nuclear mesmo aqui do Brasil. Né? Então, por favor, mantenham respeito nos comentários, tá? Comentários um pouco mais exacerbados, eu terei infelizmente que intervir, né, no comentário. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários, ou qualquer comentário também interessante, qualquer crítica, podem fazer também, tá? Eu vou ler todos e curto todas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.